nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o nosso devocional Palavras de Vida, todas as manhãs trazendo uma palavra de Espírito e vida. Palavras que vão confortar, exortar, ajudar. Nós sempre usamos a reflexão do Mananciais no Deserto, um devocional antigo, mas que é propício para os nossos dias. São palavras que não perdem o tempo, né? São palavras que sempre vão trazer para nós refrigério, palavras de sabedoria, palavras de Deus. E hoje nós temos um texto em Hebreus capítulo 4, versículo 9, diz assim: resta ainda um repouso para o povo de Deus. O repouso inclui vitória, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Josué capítulo 21, 44. Um destacado obreiro cristão contava que sua mãe era uma cristã muito cheia de ansiedades. Ele conversava prolongadamente com ela, procurando convencê-la do pecado de inquietar-se, mas sem resultado. Ela era como aquela velhinha que dizia sempre ter sofrido muito, principalmente por causa de dificuldades que nunca se tornaram realidade. Mas certa manhã, aquela mãe desceu para o café toda sorridente. O filho perguntou-lhe o que havia acontecido e ela respondeu que tinha tido um sonho. Havia sonhado que ia andando por uma estrada junto com uma multidão que parecia muito cansada e sobrecarregada. Quase todas as pessoas estavam carregando uns pequenos embrulhos pretos e ela notou que numerosos seres repulsivos que ela julgou serem espíritos do mal é que jogavam no chão esses pacotes para as pessoas pegarem e carregarem. Como os demais, ela também estava carregando alguns daqueles pacotes desnecessários e andava curvada ao peso dos fardos do diabo. Olhando para cima, depois de algum tempo, ela viu um homem com o rosto iluminado e cheio de amor, que passava por entre a multidão e confortava as pessoas. Finalmente, ela chegou perto dela. Ele chegou perto dela e ela viu que era o seu Salvador. Levantou para ele os olhos e contou-lhe como estava cansada. Ele sorriu tristemente e disse: minha filha, eu não lhe dei esses fardos. Você não precisa carregá-los. São fardos do inimigo e estão desgastando a sua vida. Largue-os simplesmente. Recuse-se a tocá-los e verá que o caminho é suave e você será transportada como em asas de águia. Ele tocou-a e a paz e a alegria perpassaram o seu ser, lançando de si o fardo. Ela estava para atirar-se aos pés dele em feliz agradecimento. Quando de repente acordava, quando que todas suas preocupações tinham se acabado. Daquele dia em diante, ao fim de sua vida, ela foi a pessoa mais animada e feliz daquela casa. Queridos, esse devocional ele fala para nós uma mensagem, uma lição para nós. Como tirar a ansiedade do nosso coração? Como entender o que é um propósito de Deus, quais são os fardos que nós estamos levando e quais exatamente os fardos que o inimigo está colocando e a gente simplesmente está levando. Sabe aquele peso, aquela bagagem que a gente prepara para poder ver, né? E às vezes a gente vê que é um peso desnecessário de levar. São coisas que ao longo da nossa caminhada nós, como diz, né, trocamos gato por lebre. E olhamos e vimos que de alguma maneira não precisávamos ter levado aquilo por muito tempo. São sentimentos, falta de perdão,
ou talvez uma coisa que nós colocamos como uma missão que Deus nos colocou, mas na verdade Satanás, ele é astuto e ele sabe como nos prender com fardos, cansaço, para então nós reclamarmos com Deus. É como se falasse: olha, Jesus, o Senhor me deu esse fardo, o Senhor me deu esse peso, eu estou levando o resto da minha vida, é essa cruz que eu tenho que levar. E no entanto, Jesus estava mostrando exatamente para ela que de alguma maneira ela não precisava levar mais aqueles fardos. Queridos, muitas vezes nós levamos fardos que Satanás coloca e impõe para que nós venhamos levar. São problemas que procuram donos, problemas de outras pessoas, problemas que não foram bem resolvidos, que simplesmente são passados para nós e nós tentamos levar como talvez uma missão cristã. Mas qual é de fato a missão cristã? É entender o que Jesus falou. E o que Jesus falou em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, como entender exatamente esse jugo de Jesus, esse fardo leve para levar? Porque muitas vezes nós vamos até Jesus sobrecarregados, com fardos e pesos, e exatamente o pecado da ansiedade, da preocupação e tantos outros que nós vamos levar até, às vezes, uma insatisfação para com o próprio Deus. E então, fale com Ele, leve até Ele todos os seus fardos, todas as suas tristezas, todas as suas reclamações, toda a sua ansiedade, lance até o Senhor Jesus, porque é Ele que cuida e exatamente vai dizer: olha, esse fardo está demais para você, é um fardo que você não vai dar conta de levar, então eu vou providenciar alguém, eu vou providenciar um recurso, uma maneira para que possa ser resolvido quando de fato for o que eu te der para você levar. Mas existem fardos, amarguras, tristezas e tantas outras coisas que Deus não nos mandou levar e nós estamos levando de teimoso, e com certeza nós vamos sofrer. E como tirar essa ansiedade, a preocupação, ou às vezes até reclamar com Jesus? Então Deus, ele precisa muitas vezes nos mostrar em sonhos, em revelações, para nos libertar. Às vezes, queridos, nós não somos apenas a questão da libertação. Quando a gente fala libertação, o demônio está no corpo. A maior libertação é quando Deus, ele esclarece a nossa mente. É quando ele expande a nossa mente para poder enxergar o amor dele, o propósito dele. Porque muitas vezes nós somos equivocados. Coisas que vão acontecer no dia a dia, nós tomamos opinião de um, pegamos na internet outras opiniões, pegamos outras coisas e perdemos até a nossa própria identidade, porque somos guiados por dicas, guiados por receitas, guiados por ideologias, guiados por muitas coisas, e nós vamos perdendo a nossa real identidade. Se alguém comunicou alguma coisa e você gostou, você já esquece o que você estava pensando para viver em função daquilo que outros estão colocando. E como a gente entende que Jesus, ele entra na nossa vida? É quando de fato ele entra e mostra um caminho de paz, de alegria. Não é um caminho fácil, é um compromisso, é um jugo suave, é um compromisso com Cristo, mas um fardo leve que dá para você levar. É algo que é difícil, mas você vai ter sabedoria para lidar. É um filho que está nas drogas, é um esposo que não é cristão, é um problema com o filho, é um problema no emprego. Tudo isso pode ser colocado exatamente diante do Senhor, confrontado à luz do que Jesus realmente faria. E existem coisas que são difíceis e cargas pesadas que nós vamos levar. Mas o Senhor Jesus, se Ele está conosco, transferimos para Ele e Ele nos dará conta de nos abençoar e ter capacidade de levar os nossos fardos leves. Ele poderia dizer: eu vou tirar todos os fardos seus, você não vai ter problema. Mas não é isso que Ele fala. Ele diz: olha, eu vou colocar fardo leve. E aí a gente fala: Deus, mas o fardo que eu estou levando está tão pesado. Por que o Senhor fala que é leve? Leve talvez seja para o Senhor, que é Deus. Mas Jesus, ele foi também 100% homem. E como homem, ele levou a cruz pesada,
e sabia que exatamente tudo era parte de um propósito para a salvação da nossa alma. Mas como homem, ele precisou de alguém para levar a cruz, o peso da cruz. E exatamente nós também precisamos de ajuda, de pessoas que vão nos ajudar a levar a cruz como homens. Mas naquilo que o Senhor Jesus já fez, já liberou, já fez, tudo que Ele conquistou na cruz, já é um direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Ele tem para dar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele te ama. Ele não equivocou quando Ele te chamou, e Ele sabia da sua missão e sabia que você seria capaz. Os melhores soldados são reservados às melhores batalhas. E Ele não esqueceu de você. Ele jamais vai deixar você como alguém sem um propósito ou alguém equivocado levando um fardo que não pode. Ele te chama como filho e Ele vai te ensinar em cada detalhe o seu carinho, o seu amor, para que você descubra que Ele é maravilhoso e Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar para que Deus possa fazer milagres na sua vida. Milagres de libertação, milagres de paz, milagres de cura, milagres de transformação, mas sobretudo na sua mente, na sua consciência, descansar em paz, para que você entenda qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Sabemos que muitas vezes passamos por lutas, tribulações, problemas que não conseguimos resolver. A ansiedade nos golpeia de uma maneira que muitas vezes vai nos entristecer, equivocar-nos, e muitas vezes nós não vamos saber como lidar com elas. Mas o Senhor prometeu que se chegássemos até a Ti com os nossos fardos, cansados e levando coisas que não deveríamos, o Senhor nos aliviaria. O Senhor é aquele que alivia a bagagem, alivia o cansaço, alivia a nossa mente. Nós profetizamos sobre vidas nesse dia, que a Tua graça possa bastar para cada uma vida, mas sobretudo, Pai querido, que o Senhor possa abençoar de uma maneira que esclareça qual é a missão que cada um vai levar. Coloque a Tua paz, coloque a Tua alegria, coloque uma certeza de que o ânimo vem do Senhor e que os fardos pesados que estão nos entristecendo, que nos levando quase à morte, o Senhor vai nos dar liberdade para poder ser liberto deles e simplesmente levar o jugo suave e o fardo leve que o Senhor colocou para nós. Muito obrigado porque Tu és esse Deus que liberta. Muito obrigado porque Tu és esse Deus que esclarece. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e sabe o que é melhor para nós. Então somente levamos a Ti a ansiedade, as preocupações e os fardos do inimigo, e sabemos que o Senhor vai nos transformar em alguém sábios para dialogar, para conversar com o Senhor e continuar na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que Deus te abençoe. Devocional Palavras de Vida.